em se posicionar nesse pedestal, né, que é de líder, né, que é você se posiciona ali, porque você pode cair a qualquer momento, dependendo, e aí é você sempre se reinventar, sempre estar se capacitando, sempre estar estudando, sempre estar se posicionando. Se você quer ocupar essa cadeira, tenha sempre isso em mente. Você é líder de pessoas, você é líder de expectativas, de necessidades. Quanto melhor você fizer isso, só tende a ser o melhor líder de todos. Preocupe-se com as pessoas, elas vão fazer todos os processos que você necessita rodar. Preocupe-se em dar transparência, em defender os seus funcionários, porque com isso, olha, meu amigo e minha amiga, é só sucesso, só sucesso. E aqui a gente vai falar de 9 mitos voltados para a liderança. Ficou curioso? Se liga só nesse vídeo aqui e roda a vinheta. Antes da gente continuar, não se esquece de me dar aquela moral, aquela força, aquele engajamento. Se inscreve aqui no canal Ruptura Mental, me dá o like, me dá o joinha, para a gente continuar crescendo, para o YouTube entender que você gostou do vídeo, que você está gostando desse vídeo até aqui e ele recomende para mais pessoas, beleza? Então não perde tempo, já dá o like e já se inscreve aqui no canal. Nossa meta é bater 500 inscritos até o final desse ano. Estamos aí na casa de 470, 480. Eu conto com você para a gente chegar do outro lado muito melhor. Bom, vamos entrar no que interessa para a gente poder falar sobre liderança. E aí eu vou trazer alguns mitos aqui e compartilhar um pouco de experiência com vocês. Eu acredito que aqui vai ser um vídeo muito interessante para você que é líder, para você que não é líder, mas quer se tornar um líder, e até mesmo para você que não é líder, não almeja ser um líder dentro de uma empresa, dentro do seu mercado de trabalho, mas você tem um negócio, mas você tem a sua família, mas você tem alguma situação ali que você precisa se colocar nessa posição de líder. E esses mitos aqui vão impactar, de certa forma, essa sua posição hoje. Então, se liga só. Então, o primeiro mito, a gente pega muito trabalho remoto. Hoje em dia, nas empresas, é o que tem, né, como um chamariz para novos talentos, para as novas gerações, né? Muitas das novas gerações não querem aquela rotina travada de 8 horas, de 9 às 6, com uma hora de almoço. Eles querem liberdade. Isso é um ponto geracional, é uma evolução da geração. A pandemia veio muito para mostrar que as coisas que a gente tem podem ser feitas diferentes e a relação de trabalho, o modelo de trabalho que a gente tinha até aquele momento da pandemia foi muito impactado pela situação e a gente teve uma evolução. Hoje muitas empresas falam, né, que o trabalho remoto ele prejudica. Eu tenho particularmente algumas ressalvas quanto a isso. Depende muito de cada empresa, depende muito de cada colaborador, depende muito da cultura dessa empresa. E o primeiro mito que a gente vai falar é: o trabalho remoto ele quer dizer, ele representa menos comprometimento. Muito pelo contrário, tá, pessoal? Quando a gente fala que o trabalho remoto representa isso, eu discordo muito. Particularmente, eu tenho um trabalho híbrido. Quando eu estou no remoto, eu trabalho muito mais do que no presencial. No presencial, você tem uma interação muito maior, você tem uma troca muito maior com as pessoas que estão ali, você tem um relacionamento interpessoal muito maior. Querendo ou não, isso acaba tirando ali algumas horas do seu dia, tá? Não é ruim, muito pelo contrário, é super positivo. Algumas empresas falam que esse contato, esse tato pessoal reforça as relações profissionais e ainda traz uma proximidade muito maior com a cultura da empresa. Então, o 100% híbrido depende muito da sua profissão hoje e o remoto ele vem para ajudar, o híbrido, né, onde você trabalha de casa, e 1 ou 2 dias na semana no máximo ali, é super positivo para você ter esse contato. Então, o primeiro mito é que o trabalho remoto representa menos comprometimento. Então, você ter claramente a sua meta, você ter claramente onde você vai chegar, você ter claramente o que você vai entregar. Se você está em casa, se você está viajando, se você está na Austrália, se você está onde quer que esteja, se a pessoa for comprometida, né, obviamente tem esse outro lado da moeda, ela vai entregar. O trabalho remoto é um benefício para o seu empregado. E isso, como um benefício, tenha certeza que ele sabe disso e ele vai fazer por onde entregar aquilo e muito mais. Então, o primeiro mito, trabalho remoto representa menos comprometimento, menos entrega, menos proatividade do funcionário, muito pelo contrário. Mais horas representa mais produtividade. Também é um mito extremo. Não, mais hora não representa mais produtividade. Aquele cara ou aquela mulher que trabalha 10, 12 horas por dia, depende muito da situação, mas via de regra, isso não é normal, pessoal. A gente tem que ter sempre um equilíbrio, e o que pelo menos eu prezo aqui, um equilíbrio entre família, trabalho e
saúde pessoal. Se você não tiver a sua saúde pessoal legal, bacana, né, em dia com atividade, com sua religião, com a sua, sei lá, meditação, com o que quer que seja que você faz para ter a sua saúde pessoal bem, a sua saúde profissional e a sua saúde familiar vão estar impactadas. E vice-versa, se a sua saúde familiar não estiver bem, vai impactar nos outros ramos. É um tripé: família, a sua saúde pessoal, a sua família e o seu trabalho se correlacionam. E essa balança é difícil a gente equilibrar. Muitas vezes, independendo da situação, você vai ter que trabalhar assim 12, 15 horas por dia. Vai ter um período na sua vida, mas isso não é no longo prazo. Isso não se permanece. E não quer dizer que você está trabalhando ou você estar no local de trabalho mais tempo quer dizer que você está produzindo mais. Às vezes não. Às vezes você produz ali 2, 3 horas ali, ó, moendo. Se você passar disso, você começa a ter uma curva, né? Sua curva de produtividade cai. E aí já era. Não adianta nada você estar ali se você não está produzindo, concorda? Então esse é o segundo mito. Mais horas de trabalho é igual a mais produtividade. Terceiro mito: perfeição é igual a sucesso. Isso aqui, eu particularmente, é um mito que cai por terra todo dia. Prefiro fazer o básico, o pouquinho, e as coisas irem andando, ainda que não perfeitas, mas estão sendo feitas, do que eu preciso entregar isso aqui da forma tal, esse PowerPoint, esse Excel, essa petição, essa obra aqui, o que quer que seja. Perfeição não é igual a sucesso. Muito pelo contrário. Quem preza em ser perfeccionista se atinge internamente, porque você nunca vai conseguir superar suas expectativas, você vai se frustrar. E outra, você nunca vai conseguir entregar algo concreto. Então, perfeição, pessoal, não é igual a sucesso. Quarto mito: coisas gratuitas criam satisfação dos funcionários. Isso é um mito. Não é porque você está dando um biscoito de água e sal, não é porque você está dando um café, não é porque você está dando um snackzinho ali, que isso vai criar uma satisfação no seu funcionário. Muito pelo contrário. Então, as pessoas se satisfazem a partir do momento em que elas estão vendo algum propósito naquilo. Ou, ainda que não vejam um propósito, mas elas têm uma contrapartida. Então, se eu estou me doendo aqui de trabalhar, se eu estou me matando de trabalhar, dependente do propósito, tá? E aí, cada um é cada um. Mas eu estou tendo uma remuneração condizente com o meu cargo, um bônus condizente com esse meu se matar de trabalhar, né? Lembra sempre daquele outro mito que eu falei. Beleza, legal, é isso. É o que a gente tem. Então a pessoa, ela sabe que aquilo lá vai ter um retorno para ela. É uma satisfação para ela, sim. Então quando a gente fala em propósito, em crescimento empresarial, em respeito dentro das relações de trabalho, em transparência, em comunicação, é isso que traz a satisfação do funcionário. Não adianta você ter um ambiente lá que está, né, produzindo 500 milhões de reais por mês, sendo que para o seu funcionário você não paga um bônus adequado. O cara não vai estar satisfeito, sendo que para o seu funcionário você não tem um plano de carreira definido. O cara não vai estar satisfeito. O quarto mito: vantagens gratuitas não significa satisfação do seu funcionário. Outro mito que eu sempre vejo, né? Aqueles empregados, aquelas pessoas que trabalham, têm uma pausa, né? Ou que fazem pausas ao longo da sua jornada, são menos produtivas ou menos dedicadas. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quando você tem pausas determinadas e que você para, sai, vai respirar, vai ver o verde, vai, dependendo de cada um, né? Eu não fumo, mas você vai fumar o seu cigarro. Isso, para você, é um momento seu, é um momento de satisfação, um momento que você pensa, que você reflete. Então, essa questão das pausas trabalhadas, né? Não aquela agenda que uma reunião emenda com a outra, isso não traz, isso prejudica muito mais a sua produtividade do que você ter as pausas programadas de a cada 60 minutos ou a cada 50 minutos. Cada um funciona de uma forma. Mas a cada 40 minutos levantar, 5 minutos, sair, tomar um café num lugar diferente. Então, as pausas programadas não representam que aquele funcionário ele é menos dedicado. Esse é outro mito. Beleza? Feedback é igual a criticismo, né? Ou ceticismo, enfim. Eu tenho certeza que feedbacks são muito importantes quando bem dados, quando bem geridos, quando bem internalizados. Dependendo do feedback, a gente só escuta, não responde nada e daqui a alguns dias, talvez, se for o caso, você chama aquela pessoa que deu o feedback para você responder ou para você conversar. Então, os feedbacks construtivos
né? Sem aquele feedback que você dá no meio de todo mundo ali da equipe ou num grupo de WhatsApp falando que o fulano ou o beltrano fizeram cagada ou que, né, conduziram o processo errado. Esse tipo de feedback é extremamente delicado para as relações. Então a gente tem que ter um feedback construtivo, um feedback que traga uma energia para o crescimento de todos, para uma melhora de todos os envolvidos. O sexto mito é: feedback é igual a crítica. Não. Isso é um mito. Feedback não é crítica. Antes da gente continuar, não se esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar esse vídeo. Eu espero que você esteja gostando. Além disso, aqui embaixo uma série de canais parceiros e Mato Grosso News. Um salve, volta pro vídeo. Sétimo mito: as melhores ideias vêm apenas com a liderança. Isso é um mito. Mito. Eu, no trabalho numa das equipes que eu fazia, a gente tinha vários processos, conduzia várias frentes, e um dia na semana, voltado justamente para inovação, um dia na semana eu falava assim, esse dia eu não vou fazer nada relacionado ao que eu toco aqui. Eu vou fazer uma coisa totalmente diferente. Vou pesquisar alguma coisa totalmente inovadora. Vou entrar num processo totalmente novo, internamente meu, e disso resultou algumas iniciativas que foram super positivas dentro da empresa que eu trabalho. Então, era o dia que eu chamava era a quinta da inovação. Então, a questão, né, das melhores ideias virem apenas, né, com a liderança ou com o líder, muito pelo contrário. Quando você tem um ambiente inclusivo, um ambiente encorajador, um ambiente onde todo mundo pode colaborar, pode colocar ideias, pode, né, se sente livre, sem nenhum tipo de julgamento, isso é que traz a inovação. Isso é onde as melhores ideias surgem. E se um líder, ele for um líder que apoia a equipe, apoia essas ideias, nossa, o espaço é o limite, o céu é o limite. Então, o sétimo mito é que as melhores ideias vêm apenas com uma boa liderança ou por meio do líder. Os introvertidos não fazem bons líderes. Esse é um outro mito também que eu sempre percebi. Tinha um chefe que ele era muito introvertido, né? Não era intrometido. Já tive chefes introvertidos, mas esse ele era introvertido. Ele escutava muito, né? Então ele escutava todos, seja superior, seja o subordinado, seja os laterais, ele escutava tudo e ele tinha uma postura mais introspectiva, ele era mais tímido, mas nos momentos certos ele falava, mas nos momentos certos ele defendia a equipe, mas nos momentos certos ele conseguia colocar todo mundo, né, numa situação ali pacífica, né, se a gente tivesse algum atrito. Então ele tinha uma capacidade de empatia gigantesca. Pela postura dele ser mais tímido, mais introvertido, as pessoas, fulano não é um bom líder, né? Mas quem trabalhava com ele só falava bem. Inclusive eu, assim, só falo bem dele. E é uma pessoa fenomenal, um líder exemplar. Então os introvertidos, aqueles mais tímidos, não fazem ou não podem ser bons líderes. Esse é outro mito, muito pelo contrário. E aí, para a gente fechar, o nono mito é que mais reuniões significa que a gente está tendo uma melhor comunicação. Muito pelo contrário, se eu estou tendo mais reuniões é porque a minha comunicação está muito falha. Então, se eu preciso toda hora fazer reunião para falar do mesmo assunto, a comunicação está falha. Então, mais reuniões não representa que uma comunicação está boa, tá? Esse é outro mito. Mais reuniões quer dizer que a gente se comunica bem. Muito pelo contrário, a gente se comunica mal. Se a gente tiver poucas reuniões objetivas, curtas, tem um vídeo aqui no canal que eu falo um pouco sobre isso, sobre como a gente pode aumentar a nossa produtividade. Vou deixar aqui na descrição para vocês. Então, reuniões frequentes, né? Um processo bem estabelecido, atualização de todos, só tende a decolar. Então, quando a gente fala de liderança, esses são os 9 mitos que, pela minha experiência, pelo que eu leio, eu posso identificar e trazer aqui para vocês. Fiz algumas anotações aqui, mas são os 9 mitos que eu gostaria de compartilhar e gostaria que você aí do outro lado, que pensa em ser líder, pensa em ter uma empresa, pensa de alguma forma em se posicionar nesse pedestal, né, que é de líder, né, que é você se posiciona ali porque você pode cair a qualquer momento, dependendo, e aí é você sempre se reinventar, sempre estar se capacitando, sempre estar estudando, sempre estar se posicionando. Se você quer ocupar essa cadeira, tenha sempre isso em mente. Você é líder de pessoas, você é líder de expectativas, de necessidades. Quanto melhor você fizer isso, só tende a ser o melhor líder de todos. Preocupe-se com as pessoas, elas vão fazer todos os processos que você necessita rodar. Preocupe-se em dar transparência, em defender
os seus funcionários, porque com isso, olha, meu amigo e minha amiga, é só sucesso, só sucesso. Confia no pai aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, se inscrever, curtir, compartilhar, mandar esse vídeo para o maior número de pessoas que eu tenho certeza que você do outro lado vai se amarrar. Fechou? Um salve e até a próxima. Valeu!